a questão do psíquico, na visão de Shri Aurobindo e a mãe. É um tema, à medida em que eu fui reunindo material, eu vi, inclusive, que considero válido desdobrar. O material é rico, é extenso, então a minha intenção é desdobrá-lo. Já com esta reunião e uma próxima aqui, pensamos, para que não fique muito distante, para o próximo sábado, às 20 horas, de 20 às 22 horas. Então a intenção seria hoje dar uma visão, sempre necessariamente superficial, mas inicial, do que é o psíquico, o ser psíquico, na visão de Shri Aurobindo e a mãe. E na próxima reunião, mais especificamente, o papel do psíquico num processo, numa disciplina espiritual, num yoga, sempre segundo a visão de Shri Aurobindo e a mãe. Antes de começar mais especificamente o tema, me pareceu válido ainda destacar alguns pontos em relação à biografia de Shri Aurobindo. De certa forma, ontem a leitura foi bastante resumida. A intenção era de não estender muito, mas eu percebi que alguns pontos não ficaram abordados e que seria válido trazê-los aqui para vocês hoje. Não são pontos centrais, mas eu acho que são significativos na biografia de Shri Aurobindo. Um deles, talvez bem pouco conhecido, fala do primeiro que eu próprio tinha uma ideia de que o envolvimento dele com o movimento revolucionário, um movimento que buscava a independência da Índia, aconteceria com o retorno dele à Índia. Mas, na verdade, não. Já na Inglaterra, já a partir dos 15 anos de idade, na verdade, ele diz que já aos 11 anos ele teve a percepção de que o mundo viveria momentos decisivos, revolucionários, e que ele teria um papel a desempenhar nisso. Está instalado e a já. partir dos 15 anos, começou um envolvimento ativo com movimentos estudantis, nacionalistas estudantis na Inglaterra, escrevendo artigos, enfim. Então, o envolvimento, o engajamento dele com isso já começou na Inglaterra a partir dos 15 anos de idade. Um outro detalhe é um pequeno significativo para falar por ele não, que é muito ruim. Da dimensão moral, ética dele, é que quando ele retornou à Índia, ele foi primeiro... Ricardo, desculpa, eu desativei seu som porque tinha alguém com o microfone ligado. Eu fui desligar e acabei desativando o seu. Desculpa aí. Em que momento? A partir de que momento? Lembra? Foi logo agora. Logo agora. Então, retornando à Índia, ele foi empregado pelo vizir de Baroda e ele já estava envolvido no movimento nacionalista, escrevia artigos e começou a ser observado com suspeição pelos ingleses. E essa suspeição começou a se estender ao próprio vizir. Então, mas que apoiava, na verdade, esse movimento de Shri Aurobindo e assumia uma atitude desafiadora em relação aos ingleses. Mas, temendo que uma eventual represália dos ingleses se estendesse ao vizir, Shri Aurobindo se demitiu. E, ao fazer isso, ele conseguiu um outro cargo, uma outra função em outro lugar, com um vencimento de 1/5 do que ele recebia antes. Mas ele aceitou, ele fez isso para, digamos assim,
poupar o vizir de eventuais represálias pelos ingleses. Naquele momento, na prisão, né, ontem o Maurício levantou aquela questão interessante, né, de que, de certa forma, a pandemia nos obrigou, a humanidade como um todo, pelo menos em uma parcela significativa dela, a um recuo, a uma desaceleração que poderia, com alguma licença poética, ser associada a essa reclusão da prisão de Chireu Lubinga. E eu encontrei aqui, acho que é interessante trazer para vocês o que ele escreveu a respeito disso. Então eu leio aqui. Ele foi então preso com a acusação de ser o instigador de um atentado, que ele não tinha sido, mas foi acusado disso, e permaneceu 1 ano na prisão de Alipur. Lá ele começa uma prática de yoga e vivencia uma série de experiências decisivas. Aí é ele falando desse período, desse momento. Nesta reclusão veio para mim a primeira realização, a primeira lição. Eu me lembrei então de que 1 mês ou mais antes de minha prisão, eu tinha recebido um chamado para pôr de lado toda a atividade, para retirar-me e olhar para dentro de mim, para que eu pudesse entrar em comunhão mais íntima com Ele. Eu era fraco e não podia aceitar o chamado. Meu trabalho me era muito querido, e no orgulho de meu coração, eu pensei que, se eu não estivesse lá, ele sofreria, ou até falharia e acabaria. Portanto, eu não o deixaria. Pareceu-me que ele falou de novo para mim e disse, ele, o guia interior, o divino, os laços que você não teve a força de quebrar, eu quebrei para você. Porque não é minha vontade e nem foi minha intenção que isto devesse continuar. Eu tenho uma outra coisa para você fazer e é por isto que trouxe você aqui, para ensinar-lhe o que você não poderia aprender sozinho e para treiná-lo para o meu trabalho. Então, voltando à analogia, né, que o Maurício nos trouxe, este recuo, esse recolhimento que a pandemia nos impôs, nós tivemos, 1 semana atrás, a publicação de um artigo do físico Fritjof Capra, que foi compartilhado com alguns de vocês, pelo menos, em que ele fala, ele é um físico quântico, né, acho que todos conhecem, e foi um dos pioneiros de um grupo de cientistas que como que trabalhou por uma integração entre a visão científica e a visão holística, a visão espiritual da realidade. E ele foi um dos primeiros a abraçar a chamada hipótese de Gaia, ou seja, de que a Terra é um organismo vivo. Ele, nesse artigo, menciona, inclusive, que para ele hoje não é mais a hipótese de Gaia. Ele já tem isso como uma certeza, na percepção dele, como cientista, inclusive. Dados existem que permitem a certeza de que a Terra é, sim, um organismo vivo. E ele vê essa pandemia como um recado, como uma resposta dada por este organismo vivo da Terra, à humanidade, né? Como se fosse esse recuo compulsório para que determinados rumos sejam revistos, né? Vamos aceitar esse recado e fazer isso ou não, ainda não está claro, como humanidade. Mas parece claro a mensagem e o recado. E só uma última coisa ainda sobre a característica, a natureza da ação política de Chireu Lubinga, é que ele escrevia artigos e nesses artigos que passaram a circular por toda a Índia, pela imprensa na Índia, né,
ele não ia frontalmente contra o domínio britânico, contra o império, vamos dizer assim. O enfoque dele era sempre como que despertar o amor próprio, o brilho, digamos assim, do povo indiano. Ele enfatizava, insistia que a nação não é um simples aglomerado de seres humanos ou um simples território no qual vive um determinado aglomerado que se identifica como uma nação, mas que a nação tem uma natureza espiritual, tem uma alma, tem uma Shakti, e que toda nação tem o direito à sua afirmação enquanto entidade espiritual, por assim dizer, né? Então, os escritos deles eram dirigidos a despertar este amor próprio, este autorrespeito, né? O respeito à dignidade do indiano enquanto nação. E, paradoxalmente, exatamente por isso, porque ele não atacava frontalmente o império, mas ele buscava despertar o amor próprio do povo, ele passou a ser visto como uma ameaça pelos ingleses. Eles viram que isso potencialmente teria um efeito muito mais efetivo para despertar a consciência do povo indiano. Então buscaram um pretexto que encontraram, afinal, nesse atentado do qual ele foi acusado, e que era inocente. Então é isso. Eu achei que era interessante tocar esses pontos, né, ainda sobre dados biográficos de Shri Aurobindo na passagem do aniversário dele. Acho que podemos então passar à questão do psíquico. Eu disse que considero da maior importância esse tema, não tanto no sentido de que ele seria importante para uma realização espiritual, e na verdade segundo Shri Aurobindo e a mãe, é o caminho mais direto, mais seguro para quem quer realizar um trabalho de autodescoberta, de autoevolução espiritual. Mas nem é tanto a questão da espiritualização, né, de tornar-se um ser espiritual, mas é uma questão que fala diretamente a qualquer um que tenha como interesse a questão da integração, da unificação do ser, ou de uma existência mais efetiva, mais plena como ser humano. Então, de certa forma, nas salas, quem pode falar sobre isso com muito mais autoridade que eu, mas me parece que é uma busca da psicologia esta questão da integração da psique humana, né? da unificação das diferentes partes, das contradições internas, por diferentes caminhos, diferentes processos e disciplinas. Mas, a partir do que eu compreendo de Shri Aurobindo, acho que outros mestres também, mas especificamente deles, não haverá nenhuma unificação, nenhuma integração efetiva do ser, se não levar em conta essa dimensão interior. E não apenas a dimensão espiritual como um todo, como algo abstrato, mas mais especificamente, se não houver a aceitação da hipótese, digamos assim, do núcleo psíquico do ser, e eventualmente a partir daí a disposição de empreender um trabalho, de descobrir isso, de estabelecer um contato o mais possível consciente com isso. Então é uma questão de integração humana, de plenitude humana, mais mesmo do que a questão de espiritualização, de sutilização do ser, de acesso a dimensões mais sutis. Então, por isso, acho que é da maior importância cada vez mais nos voltarmos para essa questão. Eu gostaria de retomar os versos de Savitri de ontem. Eu acho que eles vão nos dar também o ponto de partida para a abordagem da questão do psíquico. Então,
Então, aquela passagem que ouvimos ontem, um olho de divindade escrutou as mudas profundezas. Vindo do sol, um batedor em missão de reconhecimento, ele parecia, em meio a um pesado repouso cósmico, em meio ao torpor de um mundo doente e cansado, procurar por um espírito solitário e desolado, por demais decaído para relembrar a felicidade esquecida, intervindo num universo sem mente, sua mensagem insinuou-se através do silêncio relutante, chamando para a aventura da consciência e da alegria e conquistando o peito da natureza desiludida, compeliu a um renovado consentimento em ver e sentir. Então, esse espírito decaído, solitário, desolado, né, que veio dessa dimensão do alto, da dimensão espiritual, da dimensão da origem, de Chitananda, da própria origem, este espírito, e que estava agora decaído e adormecido no torpor do sono, da matéria, da natureza, quando ele desperta e se decide e consente e responde, aceita o convite, né, para começar a empreender esta aventura, né, de reconquistar a sua autoconsciência, reconquistar inclusive aquela felicidade esquecida que ele mencionou, né? Este ente, este ser é o psíquico, que vai então, ele veio do alto, mergulhou aqui nas condições do inconsciente, a partir do qual vai se começar o processo gradual e lento de recuperação da consciência, primeiro pela própria formação da matéria. Então aí começa essa aventura da evolução, cujo protagonista é o próprio psíquico. É melhor. Então, ele fala, né, buscando o consentimento da natureza para um renovado consentimento em ver e sentir. Então, é a própria natureza quem aceita isso. Certamente, estamos aqui num momento, digamos, da história da evolução espiritual, muito anterior à própria aparição ou à chegada desse estágio de consciência, que é o estágio humano. Nós estamos aqui nos primórdios da formação da própria matéria, por assim dizer. E Sri Aurobindo e a mãe vão identificar a presença e a manifestação do psíquico já a partir desses primórdios. Então, quando a mãe nos fala, por exemplo, que ela identifica nas próprias pedras, em algumas delas, nas rochas, no mineral, né? Particularmente em algumas pedras preciosas, uma capacidade de resposta. Elas podem ser imantadas por determinadas vibrações. Então, elas podem ser sensíveis à própria vibração do amor. Elas podem condensar, podem ser condensadores dessa vibração. Ela nos diz, na verdade, que a matéria como a conhecemos, que para nós é uma coisa inerte, inanimada, né, sem vida, se nós soubéssemos o que antecedeu esse estágio, o grau de desorganização, digamos assim, pré-existente à matéria, no caos primordial, então nós só assim teríamos a condição de reconhecer o quanto naquela matéria inerte, inanimada, já existe todo um processo altamente desenvolvido de organização,
da própria matéria, na organização dos átomos, em moléculas, em partículas e tudo mais, e essa organização, essa dinâmica interna dos átomos que formam moléculas, que respondem a essa força de agregação, que é o que permite a criação da matéria, dos corpos formados pela matéria, ela vê aí já uma ação deste poder de agregação, que é a resposta dessa presença que estava adormecida, né, no seio do inconsciente, e começa então a despertar de lá. E depois ela vai chegar no estágio da natureza viva. Então, quando chega no estágio da planta, então ela vai ter respostas cada vez mais vívidas para quem tem o olho, a percepção para reconhecer isso. Então, eu recolhi aqui, por exemplo, 2 versos, um de Tagore e um de Sri Aurobindo. Então, eles falam da contemplação de árvores, nesses versos. Então, o primeiro verso de Tagore, ele nos diz: calma, coração, estas lautas árvores são orações. Calma, coração, estas lautas árvores são orações. E um verso de Savitri, de Sri Aurobindo: os altos galhos oravam num céu revelador. Os altos galhos oravam num céu revelador. Alguém perguntou a Sri Aurobindo, um discípulo, ele tinha discípulos poetas, e ele conversava sobre poesia com eles e compartilhava o processo de criação deste grande poema Savitri. Então alguém perguntou a ele sobre este verso especificamente, se isso era uma metáfora poética, né? Ele mencionava os galhos erguidos de uma árvore como orações, como Tagore também fez. E ele disse que não, isso não era uma metáfora poética, isso era uma experiência concreta. Quando ele, da janela do quarto, ele olhava para as árvores e via os galhos erguidos das árvores, ele comungava com a oração silenciosa que estava no erguer-se dos galhos das árvores. Então, nesse sentido, é interessante, eu acho que ainda vale a pena, uma passagem que é conhecida, já abordamos em alguns momentos, né, em diferentes momentos em trabalhos nossos na casa, mas é uma passagem belíssima. Aqui é o testemunho de uma experiência pela mãe. Quando o sol se põe e tudo se torna silencioso, sente-se por um momento e coloque-se em comunhão com a natureza. Você irá sentir, erguendo-se da terra, desde debaixo das raízes e escalando para o alto, correndo através das suas fibras até os mais altos galhos estendidos, a aspiração de um intenso amor e saudade. Um anseio por alguma coisa que traz luz e traz felicidade, pela luz que se foi e que elas gostariam de ter de volta novamente. Há um anseio tão puro e intenso que, se você puder sentir o movimento nas árvores, o seu próprio ser irá erguer-se em uma prece ardente pela paz e pela luz e pelo amor que ainda não estão manifestados aqui.
A mãe ela desenvolveu um trabalho também de identificação com a vibração específica de cada flor. Então, ela viu nas flores, especificamente, um grau intensificado, ou mais evidente, mais aflorado, né, dessa presença psíquica na matéria, no reino vegetal. A flor, que é esse processo de transmutação da substância da planta, né? Então, na mesma planta vemos ali a matérias de repente transmutadas, sutilizadas, né? Na delicadeza das pétalas, na leveza, na cor, no perfume. Então, é a própria matéria da planta que passa por uma metamorfose. E a mãe viu nas plantas uma expressão muito pura, muito intensa do psíquico. E ela dedicou um trabalho que deve ter se estendido por anos, porque ela fez isso com centenas de plantas, de espécies de plantas, de flores. Ela identificou em cada uma delas a vibração mais específica que se manifestou através daquela flor específica. Então, ela viu nas flores essa expressão bem clara, bem evidente da presença psíquica na matéria. Eles vamos falar também da expressão do psíquico nos animais. Então, eu tenho aqui só duas passagens. Aqui é Sri Aurobindo. Ele fala, é uma consciência muito mais simples e honesta, a do animal. É claro que ele espera alguma coisa em retorno, mas mesmo quando ele não tem o retorno, a afeição permanece. Muitos animais, mesmo se maltratados, não perdem o seu amor, o que significa um notável desenvolvimento psíquico no vital. Muitos animais, mesmo quando maltratados, não perdem o seu amor, o que significa um notável desenvolvimento psíquico no vital. Então, aqui ele vai tocar uma questão que, mais à frente, nós vamos ver com mais detalhe, que é o psíquico não necessariamente desde o início ele se manifesta diretamente, mas ele como que irradia, inicialmente ele irradia a sua presença, a sua influência para os aspectos mais externos do ser, onde houver uma abertura, uma receptividade, uma possibilidade de que isso transpareça. Então é o que ele nos fala aqui. No caso desse animal, não quer dizer que haja uma alma aflorada, mas que o ser vital, né, que é o ser da emoção, do sentimento, da reação, né, do animal a estes movimentos, nele há uma presença, uma irradiação psíquica que é notável, tem um desenvolvimento que ele vai dizer que, em alguns casos, é mais pura do que no ser humano. Então, é o que nós podemos ouvir aqui. O ser emocional dos animais é, com frequência, muito mais psíquico do que o dos seres humanos, que o ser emocional pode ser muito insensível. O ser emocional dos animais é, com frequência, muito mais psíquico do que o dos seres humanos, que pode ser muito insensível. Então, isso é uma experiência que todos nós já vimos, né, tanto na expressão dessa pureza do psíquico aflorando, né, numa manifestação espontânea, que nós chamaríamos instintiva no animal, e o quanto no ser humano, na verdade, isso pode ser o oposto disso, né? Pode ser brutalmente insensível
a ponto de negar a presença de qualquer centelha, de qualquer componente de sensibilidade, de ser divino no ser humano. Às vezes se compara o ser humano a um animal, mas se verifica nisso uma certa injustiça com relação ao animal. Eles, em geral, são muito, na sua singeleza, na sua limitação de expressão e resposta, eles são, em geral, muito mais íntegros, muito mais puros na sua expressão dessa presença desse componente psíquico.